Olá a todos! Estamos dando início a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo, quero conduzi-los a mais um dia. Hoje, dia 15 de agosto, queremos dar continuidade ao estudo do livro do profeta Daniel. E estudaremos os capítulos 5 a 8. Vamos juntos? Iniciando então pela leitura do capítulo 5, onde nós temos como destaque o banquete do rei Belsazar. Capítulo 5, que tem 31 versículos, vamos ler na Nova Almeida atualizada. E diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém para que ele, os homens importantes do reino, e as mulheres e concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém. E beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real. No lugar iluminado pelo candelabro, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: Aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto, o rei Belsazar ficou muito perturbado, e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: Que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: Você é aquele Daniel dos exilados de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o espírito dos deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: O Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ó rei,
o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas, quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede, e que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o Medo, se apoderou do reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Eis a leitura do capítulo 5 do livro de Daniel, que fala a respeito da escritura na parede. Estritamente falando, Nabonido foi o último rei da Babilônia, que viveu entre 556 e 539 a.C. Mas bem no início de seu reinado, ele foi para a Arábia, deixando seu filho Belsazar como regente, o que explica o fato de Daniel só poder ser o terceiro no reino. Aconteceu em 539 a.C., 23 anos após a morte de Nabucodonosor. O grande banquete no palácio e as 1000 maravilhas, quando uma mão misteriosa começou a escrever na parede. 3 palavras foram escritas, e eram medidas ou unidades monetárias. Mene, uma mina. Mene, uma mina. Tekel, um ciclo, e Parsim, meio ciclo. Daniel, já idoso, foi convocado para fazer a interpretação, e ele buscou o significado do radical das palavras: contar, pesar, dividir. Os dias do rei estavam realmente contados. Naquela mesma noite, Ciro, o rei dos persas, tomou a inexpugnável cidade da Babilônia, desviando, segundo o relato dos historiadores antigos, o curso do rio Eufrates e entrando pelo leito seco do rio, enquanto os babilônios estavam fazendo uma festa em honra aos seus deuses. É importante que se diga que não há nenhum outro registro histórico até agora encontrado que mencione o nome de Dario o Medo, ou coloca um rei entre Nabonido e Belsazar e Ciro. Dario tem sido identificado com vários personagens, mas nenhuma das sugestões é completamente satisfatória. Isto não significa que podemos descartar Dario como personagem fictício. Como Ciro era tão conhecido, o autor não podia esperar que acreditassem em tal invenção. Talvez este seja um outro nome de Ciro que tinha ascendência mista. E neste caso, versículo 31 seria traduzido por Dario o Medo, ou seja, Ciro o Persa. São escritos muito antigos. Nós muitas vezes não temos muitos detalhes, nem pela historiografia e nem tantos detalhes acrescentados além da Bíblia. Por isso, o que nós fazemos normalmente, como somos cristãos tementes a Deus e que cremos
que a Bíblia é a palavra de Deus, ficamos com a Bíblia. Vamos ao capítulo 6, onde nós temos como destaque Daniel na cova dos leões. Vamos à leitura dos 28 versículos do capítulo 6, iniciando pelo versículo 1, que diz: Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim. O interdito está em vigor segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum. Porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, já os leões se apoderaram deles e lhes
esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Eis a leitura do capítulo 6, uma das mais lembradas do livro de Daniel, que trata exatamente deste destaque, Daniel na cova dos leões, até mesmo é título de música do grupo Legião Urbana. E ao longo de toda a sua vida, Daniel havia sido um homem de Deus. Agora, ele estava com seus 80 anos e seus inimigos ainda não conseguiam incriminá-lo. Só poderiam encontrar alguma coisa que tivesse a ver com a religião dele. Ele talvez tenha deixado de orar por um mês ou fazia suas orações em segredo, mas fiel aos princípios que seguia desde a sua infância, ele não estava disposto a fazer concessões. E foi assim que seus inimigos o apanharam. O rei tinha as mãos amarradas pelo decreto que ele próprio havia feito, mas o mesmo não se aplicava à mão de Deus. E Daniel esteve tão protegido de perigos na cova dos leões quanto seus amigos estiveram na fornalha. E assim nós concluímos a primeira parte do livro de Daniel, dos capítulos 1 a 6. A partir do capítulo 7, nós temos agora um outro enfoque, que será mais apocalíptico nas visões de Daniel. Vamos aos destaques? Temos 2 destaques: o sonho sobre os 4 animais e a visão de Deus. Vamos à leitura. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante de seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem.
O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação quanto a mim, Daniel. Os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas em meu coração. Interessante, neste capítulo 7, onde nós somos transportados para um outro enfoque no livro de Daniel, em que a visão que ele vai ter uma explicação. E é uma visão a respeito dos 4 animais. Como no capítulo 2, a primeira visão de Daniel é uma representação simbólica da história. Novamente aparecem 4 impérios sucessivos, e depois seria estabelecido o reino de Deus. O leão com asas de águia é a Babilônia, e o versículo 4 descreve Nabucodonosor. O versículo 6 se refere ao Império Grego de Alexandre Magno, que por ocasião da morte deste foi dividido entre seus 4 generais. Seleuco fundou uma dinastia na Síria, Ptolomeu fundou uma dinastia no Egito, e os outros 2 reinos eram a Grécia e a Ásia Menor. Os 10 chifres correspondem aos dedos dos pés da estátua do capítulo 2, mas a sua identificação precisa é questão controversa. Os versículos 9 a 12 descrevem o juízo de Deus sobre os impérios mundiais. Em 13 e 14, Deus dá o domínio total a um como um filho de homem. Filho de homem ou filho do homem passaria a ser a autodenominação favorita de Jesus. O reino inaugurado com a primeira vinda de Cristo será plenamente realizado quando ele vier outra vez. Opondo-se ao povo de Deus de várias formas, no decorrer da história está o pequeno chifre, que atua até que Deus finalmente destrua o seu poder. É neste capítulo que Apocalipse 13 baseia o seu simbolismo. E se você observar na sua Bíblia, provavelmente terá, no rodapé da página, você terá exatamente várias referências ao livro de Apocalipse. Porque a partir do capítulo 7 nós temos uma literatura apocalíptica no livro de Daniel, e muitas coisas vão ser mencionadas novamente lá em Apocalipse. Vamos à leitura do capítulo 8, onde nós temos como destaque mais uma visão. A visão sobre um carneiro e um bode. E nós temos no capítulo 8, 28, 27 versículos. Vamos à leitura. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã, que fica na província de Elão. E nessa visão eu estava junto ao rio Ulai.
Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria, e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou: Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra, mas ele me disse: Filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse: Eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira. Mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Eis a leitura do capítulo 8, onde nós temos a visão sobre um carneiro e um bode. Neste ponto, o texto volta a ser escrito em hebraico, a partir do capítulo 2, versículo 4. Até aqui estava sendo escrito em aramaico. A segunda visão focaliza o segundo e terceiro impérios. O carneiro de 2 chifres, que simboliza o império medo-persa, seria suplantado pelo bode veloz, o império grego de Alexandre. O grande chifre é o próprio Alexandre. Os 4 chifres são os reinos em que seu império foi dividido. O pequeno chifre, neste capítulo, refere-se a Antíoco IV, que governou a Síria de 175 a 164 a.C.
Os versículos 9 a 14 descrevem vividamente as atrocidades do seu reinado, que provocaram a revolta dos Macabeus. 1 Macabeus 1 a 6, que é um livro deuterocanônico ou apócrifo, figura, entre estes livros, relata este período da história judaica. E assim nós temos a explicação para os 4 capítulos de hoje, Daniel 5, 6, 7 e 8. Vamos retomar os principais ensinamentos com auxílio da Bíblia da Reforma. No capítulo 5, nós vimos que Belsazar patrocinou uma grande festa na qual ele e seus convidados beberam e brindaram seus ídolos com os utensílios sagrados do templo de Jerusalém. Deus, a quem Belsazar debochava, subitamente mostrou a sua presença. E esta é uma advertência a todos nós: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Daniel, depois de ter sido trazido à presença do rei, relembra como Deus tinha dado uma lição a Nabucodonosor por causa do seu orgulho. Belsazar não havia aprendido com essa lição e por isso ele seria humilhado e o seu reino dado a outro. No capítulo 6, nós tivemos como destaque Daniel sendo jogado na cova dos leões por orar continuamente ao verdadeiro Deus. Quando Daniel é salvo da morte, Dario faz um novo decreto ordenando a toda a população do seu reino que tema o Deus de Daniel. E este episódio é uma prévia da vitória final de Deus sobre todas as forças do mal. E de modo semelhante, quando tudo estiver contra nós, para que não testemunhemos, precisamos continuar dando testemunho, ainda que para isto tenhamos que pagar com a nossa vida. Daniel não sabia se seria salvo da cova dos leões, mas ele não podia ir contra os seus valores. E é isso que ele faz. E Deus o salva. No capítulo 7, Daniel teve uma visão de 4 animais saindo do Mar Grande. E embora Daniel ainda não tivesse entendido a visão, ele sabia que ela era uma revelação de Deus e a registrou, para que nós também a conhecêssemos. O ancião de dias preside o julgamento e condena o 4º animal a ser queimado. E essa cena do julgamento, repetida no versículo 26, é um prelúdio do juízo final, quando todos irão comparecer diante do trono de Deus. Daniel vê como filho do homem vindo sobre as nuvens do céu, a quem é dado um governo eterno sobre a terra. Nós reconhecemos que este rei é Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, filho de Maria e filho do Altíssimo, cujo reino nunca terá fim. E depois, posteriormente, ainda no capítulo 7, nós temos que as visões de Daniel são interpretadas dizendo que o ancião de dias irá destruir todos os reinos terrenos, inclusive aquele do pequeno chifre, e que os santos do Altíssimo tomarão posse de um reino eterno. Eis uma visão apocalíptica do profeta Daniel. Por fim, no capítulo 8, na visão do carneiro e do bode, Deus assegura ao seu povo que o seu santuário será restaurado. Quando surgem problemas em nossa vida, não importa qual a sua origem, talvez também nos perguntemos: até quando, Senhor? Se o tempo do nosso sofrimento for longo ou curto, sabemos que Deus ouve as nossas preces e vai nos ajudar de acordo com o seu tempo. Por último, o anjo Gabriel explica a visão de Daniel. As guerras entre a Pérsia e a Grécia levariam à ascensão de Antíoco IV, que iria desafiar Deus e o seu povo. Mas é garantido a Daniel que Deus haveria de pôr um fim a esse governante perverso. E nós também enfrentamos um inimigo muito perverso. Satanás, o nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas o seu fim também está garantido, pois Cristo morreu para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A vitória de Cristo é uma vitória que nos conforta. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com a conclusão do livro do profeta Daniel. Fique na paz do Senhor, muito obrigado por assistir. Até o nosso próximo vídeo.